Esse poema começou como embrião lá em Passo Fundo. Isso deve ter sido em 2017 ou 2018. Eu pensava na época uma questão pessoal, uma questão muito da minha família, minha, que é o quanto a gente não tem, o quanto faltou material da minha avó para a gente poder lidar com a morte dela e eu pensava assim, na época eu pensava, nossa, eu não tenho foto, eu não tenho nada que tenha muito sobrado, alguma coisa de móvel, uma roupa, um caderno. E, claro, eu acho que, não sei se um tio, alguém da família levou e deu fim, não sei o que houve, não tenho muita liberdade para perguntar também. Mas nasceu dessa experiência de falta. E aí eu me perguntava se a possibilidade de contar com objetos do morto facilitava o luto. Então, aqueles fios de cabelo na escova, as cartas que se acham, embora elas possam trazer a lembrança, e isso dói, eu, no meu entender, naquele momento lá, eu via como um aporte para o luto, assim. Era como se, assim, essa morte, ela não vai ficar espraiada em tudo, ela vai ter pontos de suporte, ela vai ter certo continente para se manter. E aí que eu comecei a escrever. Eu tenho a prática de escrever um poema e reescrever, e às vezes ele vem de tempo, de 2015, 2013, 14, e aí gera às vezes outros poemas, às vezes eu trabalho no mesmo, e essa é um pouco a minha prática. E aí, no final, surgiu esse poema longo, que foi para o livro, e a série poética em si eu ainda mantenho um trabalho aberto aqui comigo. Mas o poema esse, como eu trouxe para o programa agora, é esse fechado mesmo. Que eu pensei que é um pouco para justificar e um pouco como nasceu essa intuição de que os vivos é que morrem logo, os mortos morrem devagar. Então eu pensava assim, nossa, para um vivo morrer é questão de tão pouco. Eu acho que a gente tem lidado tanto com essa temática da morte e surgem tantos, né? 3 mil e pouco num dia. Então, de um dia para o outro, tu tem um número enorme de mortos e para lidar com esse luto é algo muito mais moroso do que esse único momento breve. E aí eu pensei, nossa, o morto é que morre devagar. E eu acho que os mortos que somem, como no caso dessa minha avó, da qual restaram muito poucas coisas, eles somem mais devagar ainda, porque acho que os objetos eles têm a sua forma de espiar o luto do morto. E quando não existe isso, ele se compra e se torna como que algo de onipotente, por assim dizer. E evidente, pode-se trabalhar com isso, mas vai ser muito mais demandante. Então, a morosidade, a lentidão dos mortos que aparece no poema, ela é uma lentidão que é muito dolorosa, mas que termina com certa, acho que tem algo de doçura ainda, acho que tem uma redenção ali, que é como o amor, é lento, são lentos os mortos, como é lento o amor, como é lento tudo aquilo que se ama, se cumpre com essa lentidão do tempo. Eu comecei a escrever ele com outros versos, mas mais ou menos era essa intuição. A primeira versão dele traz o seguinte começo: os mortos morrem lentamente e é para que os vivos tenham tempo. Então surgia
concessão temporal dos mortos, a gente vai morrer entre vocês, mas a gente vai morrer uma morte bem lenta, que é para vocês terem tempo de lidar com essa perda. E aí isso surgia no poema dessa maneira, como uma concessão, como quase como um presente dos mortos, assim, para os vivos, e deixavam fotografias que iam desbotando, mas desbotavam muito devagar, como um sol que vai se pondo. Eu trabalhava um pouco com essas imagens e trabalhava com essa ideia que foi a ideia do nascimento do poema, que é de haver alguma âncora em que o luto se sustentasse. Então, entre os verbos iniciais dele estavam os seguintes: ainda que o sofrimento dos vivos pareça interminável, eles sabem que não precisam ter medo de tocar as fotografias com a ponta dos dedos, que não importem o quanto chorem vendo-as, elas não se turvarão ao toque e não desaparecerão como se fossem reflexo na superfície d'água. E ao longo da noite sempre haverá altares onde pousar as mãos, sempre haverá altares, lugares, e haverá âncoras para as palavras. Foi um poema que nasceu assim, falando, olha quanta coisa que eu tenho e do meu morto, da minha morta, e eu posso garantir que mesmo que a pessoa não esteja mais aqui, haverá altares para onde eu poder colocar minha palavra, haverá lugares onde eu vou poder, de repente, numa tarde de domingo, olhar e buscar alguma coisa, mesmo que seja como ausência, mas alguma coisa que marca a ausência dessa pessoa. E quando tu não tem uma marca da ausência, isso fica quase que indigerível. Assim. Eu fui alongando ele, porque essa versão inicial ela é um pouco mais curta, assim, tem esses versos mais curtos e essa intuição inicial, e mantive ela. Eu acho que provavelmente eu vou regressar a ela, vou retornar a ela e buscar alguma coisa desses versos finais ainda, dos lugares, de um mínimo altar possível, assim. E acho que ele vai se manter, essa versão inicial, nos desdobramentos disso que eu considero que está aberto ali na série poética, né? Então esse é o poema que foi para Mulher Submersa. Ele é o poema que abre, como série poética, dado que esse tema é muito presente na minha escrita e eu segui todas as voltas com ele, eu penso em continuar fazendo. Tem versão de 2000, tem de 2017, tem versão de 2018, tem versão de 2019. Eu escrevi algumas outras coisas associadas ao tema, especificamente da experiência, da vivência de uma outra morte na família, dessa vez uma morte ritualística mesmo, que envolveu procurar roupa para o morto, ir até o velório e velar. Sempre quando eu abro um poema e eu vou reescrevendo, eu vou salvando as versões, guardo lá tem um blog que eu guardo os rascunhos, e às vezes certos versos se repetem, mas eu trabalho como que em mosaico, assim. Eu pego, esse é o inicial e vai ficar dessa maneira, mas de repente tem algum outro verso de uma outra versão que eu possa fazer uma segunda parte, e eu não consigo separar assim, parte 1, parte 2, eu vou trabalhando como um contínuo em que as coisas voltam, as variações voltam, os temas principais voltam, e é a partir desse caldo do todo do tema que eu vou separando e organizando de forma orgânica depois. Então, o processo de edição ele acontece mais lá no final, quando eu já tenho esse caldo grosso, esse caldo engrossado e depurado ali no fogo. Depois tu vê o livro publicado, é melhor nem abrir, porque tu mudaria ele totalmente, assim. E comigo acontece isso. Eu já tive crises, assim, meu Deus, sabe? E mudaria, provavelmente. Eu não gosto da ideia, lido com a ideia do livro porque acho que é o objeto em que o poema circula, assim, com mais propriedade, sabe? Eu gosto do livro e gosto também da ideia de livro.
Mas para a vitalidade do poema em mim, para como ele funciona comigo mesmo, eu gosto muito mais desse esquema de poder reeditar, escrever e acrescentar ou tirar. Eu nunca fico satisfeita, assim, eu sempre estou procurando mexer de novo, mudar, é um pouco meu estilão, meio obsessivo. O caderno é um lugar de esboço, é um lugar de catalogação, de experimentação. E quando eu falo livro, o livro para mim ele tem um peso. Eu nunca chamaria um caderno meu de livro de alguma coisa. E o caderno me dava. Eu lembro do caderno quando eu estava estudando lá, ensino fundamental, médio, faculdade, em que o ambiente é muito esse de aprendizado, de tentativa e erro, de arriscar e, de repente, guardar aquilo que tu aprendeu arriscando, mas daí tentar outras coisas. Então, o caderno tem um caráter, para mim, muito mais experimental. E por isso eu chamo de caderno. Assim. Acho que, não sei se para ir para o livro, por exemplo, eu questionaria hoje. Talvez não se chamaria Caderno dos Mortos, eu provavelmente acharia um outro título, porque eu acho para ser publicado dentro do livro, se eu achasse. Eu sou ruim de título, então eu coloco esse aí que me libera também. Tem essa parte que eu não tinha comentado, mas me libera bastante e comigo mesmo eu gosto de trabalhar com a ideia de caderno, mas provavelmente na parte de editoria e publicação eu fosse testar outros títulos hoje. Assim. Tu sabe que esse foi o único poema que eu controlo meus fiascos assim em live. Eu tenho uma cota de fiasco para fazer em live. E se eu passo desse tanto de fiasco, me cobra. Eu digo, já fiz bastante. E aí teve uma live e eu escolhi para ler esse poema. Eu acho que foi no começo, foi num alto dessa segunda, terceira onda aí de Covid, e tinha sido assim um dia. Todos os dias tem sido um trator passando por cima da gente, né? Mas eu lembro que não sei se eu tinha lido alguma notícia que me impactou muito, essa questão de repente não ter mais tanto lugar para enterrar a pessoa, sabe? E isso foi tão forte, assim, eu fui tão pesada para essa live que eu fui ler esse poema, eu escolhi esse poema pelo momento também e por como é significativo para mim. E eu lembro que eu chorei lendo. E aí eu não consegui terminar, eu falei, procurem o livro. Aí já é um motivo para comprarem o livro, comprem o livro, porque eu não vou conseguir ler. E falei, tá muito pesado. Então, eu acho que sim, tem um peso aí, o peso dos dias, né? O peso que a gente tem sentido mesmo quando não dá voz, quando não escreve, é o peso desse todo que a gente tem vivido. Então, acho que esse poema hoje, para mim, ele tinha um aspecto muito individual quando ele nasceu, que é da mais vivência familiar, muito doméstica ainda. E hoje ele tem um eco de coletividade grande, assim, que acho que agrega força e agrega dor a ele, assim, agrega muita dor também. Eu acho que influencia, o que eu leio influencia naquilo que eu escrevo necessariamente, mas eu não acho negativo. Eu acho bom, acho que o bom poeta e aquele que tem compromisso com a palavra tem que estar em um livro e lendo e descobrindo. Então, para mim tem um aspecto importante aí da relação com outros autores e autoras que eu gosto enormemente. Especificamente nessa questão do luto, tem um poeta chamado Jacques Roubaud, saiu lá por 2010, 2011, eu acho, e é um livro inteiro sobre luto, assim, é um livro pesado, difícil de atravessar, e eu considero, para mim, é uma obra-prima, sabe? Eu coloco esse e Herberto Helder como os dois livros de cabeceira, assim. Herberto Helder como paixão e ferocidade e vitalidade. E o Jacques Roubaud como esse poeta de preservação do luto e aquele andar dele pela casa e os objetos da casa e aquela ausência que
é premente ali no texto, surge de diversas formas, se torna um vale atravessar. E o livro se torna isso, acaba sendo isso para mim. Acho que foi um livro que me ajudou um pouco a desenvolver o lugar dessa temática dentro da minha escrita, porque quando eu li ele, eu escrevia já, mas não com essa regularidade toda. Acho que tem muito do Jacques Roubaud aí, acho que tem muito da melancolia do Antônio Gamonedo, da Alejandra Pizarnik, mas o Roubaud especificamente trata disso nu e cru e sem concessão, com um viés filosófico de altíssimo nível. Ele é filósofo também, acho que ele é matemático, se eu não me engano. Então, engraçado que ele tem um lirismo, o Roubaud, que cruza com essa exatidão quase matemática, assim, e isso dá um efeito no texto, sabe? Isso gera algo, assim, que eu ainda não sei nomear. Toda vez que eu pego esse livro, eu falo pro Domênico, que é meu marido, eu falo, eu pego esse livro uma vez a cada 3 anos, mais ou menos. Aí eu leio ele e tal, e aí deixo, porque não é um livro para se ficar o tempo todo voltando, pelo forte impacto que tem em quem lê, assim. Para mim tem um impacto de marcou para a vida. Quando eu escrevi esse poema lá no início, eu pensava assim, nossa, se eu tivesse, a minha cabeça ia assim, ó, se eu tivesse acesso a uma carta que a minha avó escreveu, por exemplo, um diário, um caderno, eu saberia como mais ou menos ela inclina o pulso. Eu pensava, ok, não tenho acesso ao pulso diretamente, não peguei diretamente no corpo, mas pela caligrafia eu teria como induzir outras coisas, assim como pelo ponto de crochê, por exemplo, eu tenho como saber mais ou menos o tamanho do dedo daquela pessoa, assim. Claro, isso é um mundo de hipóteses, assim, tem algo até do labirinto de Borges, assim, que tu vai indo por indução, por dedução, e aquilo se torna, é como se a barra em crochê fosse um fractal daqueles ângulos de dedo, e como se o cair da caligrafia pudesse trazer alguma coisa do corpo. Mas quando eu comecei a pensar sobre essas imagens, a primeira que veio foi a fotografia, mas depois eu pensei no diário mesmo, que me daria talvez até mais do que imagem, alguma coisa muito do pulso, sabe? Porque a escrita especificamente, caligrafia, a letra, ela tem esse cair do pulso. Eu sei, pelo como a letra de uma pessoa se apresenta, se ela derruba o pulso para a direita, se ela derruba para a esquerda, se ela mantém a mão reta, se é uma mão firme que força no papel, ou se é uma letra leve. Então, eu tentei buscar alguma coisa que me desse, assim, borda, sabe, de um corpo. Eu conseguiria chegar no pulso, e do pulso eu conseguiria chegar no sangue. E do sangue teria alguma coisa de mim, porque eu herdei esse sangue também, sangue, que nem ela sangrou, e as mulheres todas, e essa vivência do sangue é muito feminina, né? E o cabelo, especificamente, essa imagem do cabelo é muito da minha escrita mesmo, já vem nos outros poemas ali da Mulher Submersa, já vem, e eu sempre mantive esse amor por cabelo e por comprimento de cabelo, por ser enrolada, por muito cabelo, sabe? Tem a imagem da Safo lá, num dos cadernos da Mulher Submersa tem a imagem de uma Safo que fica pela água e caiu no precipício de Leucade lá e fica pela água, pelas águas de Ônix, se torna parte do mar e chega à costa enrolada no monte, enrolada nos próprios cabelos, assim, como uma outra criatura e envolvida por escamas de peixe, brilhando entre o fulgor de morta, algo até um pouco mórbido, assim, mas ainda certa matéria de corpo que eu possa pegar. Então, o cabelo, ele veio vindo na Mulher Submersa até chegar aí no final desse poema e ser um tufo ou alguns fios enrolados numa escova de cabelo. Mas é o mesmo cabelo de mulher que vem vindo ao longo do livro.
Especificamente esse, eu não tinha um final. Às vezes o poema me começa com a imagem final, assim, eu sei mais ou menos, tem a imagem, eu quero chegar em tal lugar, assim. Eu pensei em terminar assim, nessa última versão, porque eu tenho uma irmã gêmea, né, a Marielle, minha irmã. A gente é bem diferente de feição, de tudo, cor. A personalidade é muito parecida e os gostos também, mas a cara, eu sou a cara dos do pai, a Marielle é a cara dos da minha mãe. E aí eu tenho de memória, assim, a mãe falando, nossa, os olhos da Marielle são que nem os olhos da minha mãe. Os olhos da Marielle são muito parecidos com os olhos da avó de vocês. Alguma coisa dela, eu posso ter certeza que eu tô vendo alguma coisa da minha avó através dela, assim. Porque a mãe tá falando, a mãe conheceu, eu não conheci, mas a minha mãe é filha, teve contato e tal, então vinha através disso. Por tabela, como que indiretamente eu tenho acesso, porque os traços passam de uma mulher para outra, os gestos passam por convivência de uma pessoa para outra dentro de uma família, e alguma coisa sempre se preserva, mesmo que tudo vá embora, entendeu? Então, o final desse poema, eu pensei, eu tenho que trazer que alguma coisa fica de muito viva e que continua passando, mesmo que os objetos vão, enquanto... Tem aquele poema lindo, né, do José Luiz Peixoto, que é um poeta português, que fala, a gente tem 5 na mesa, sou eu mais a tal que morreu, mais tal que morreu. Aí fala, enquanto sobra um da família que está ali, todos os demais estão garantidos, porque alguma coisa esse um carrega, né, que é de todos os outros. Então eu pensei, enquanto eu olho os olhos da Marielle, eu olho outros olhos também que não estão aqui presentes, mas que estão em algum momento. Então os mortos estão vivos, né? Eu acho que ele tem alguma coisa lá no meio dele que é muito minha também, que é uma coisa da minha escrita, que é uma preservação feita por mulheres, né? Como se as mulheres dessem mais guarida a esse luto do que os homens. Quando eu invoco ali a imagem das mulheres que compartilham o mesmo sangue, que compartilham o mesmo silêncio, eu não sei se é porque isso veio pelo braço de uma mulher dentro da minha vivência. Mas eu acho, assim, eu lembro de Antígona, né? Lembro de outras figuras aí que deram muita guarida a lutos na história. Eu lembro da imagem das carpideiras também, que eram, né, mulheres, assim, que vêm de tempo e chamadas. Tem que ser a mulher que vai lá chorar um morto, entende? Não dá para ser um homem. Então, eu sempre vinculei, associei que alguma coisa de muito próprio da mulher dava lugar ao luto e que tem a ver com essa experiência de vivência de ciclos dela, sabe? E procurei trazer isso dentro do poema ali numa certa altura, quando eu falo, né, que em uma hora de hemorragia intensa, os vivos perdem todo o sangue, mas que os mortos continuam sangrando. Eu trago a imagem da mulher como alguém que sangra por eles, né? E que nesse sangrar é como se houvesse alguma outra forma de imolação aí rolando e muito particular, muito secreta dentro da família. Não precisa ter corpo, mas tem, entendeu? Não precisa ter o bicho imolado, mas tem alguma coisa que acontece ali e que está rolando. E vi isso muito no braço. Talvez se eu tivesse vivido isso por parte de pai, muito de fundo paterno, eu teria outro olhar sobre. Mas é que eu tô dentro disso aqui, e esse aqui é o meu lugar, né, de universo simbólico, assim. Eu lembro, quando eu penso na mulher aqui, eu penso aquelas mulheres, assim, do Bergman, sabe? Persona, aquelas mulheres, assim, que guardam um baita silêncio dentro delas, são arautos de mover montanhas, assim, gritos e sussurros, aquela coisa de muitas mulheres dentro de um lugar com vestidos de branco com um fundo de vermelho, assim, e aquela cena gritando alguma coisa que a gente não consegue reconhecer exatamente o que, mas que gritam, entende? Então é um pouco isso. Acho que é a demarcação do lugar da mulher nesse poema também.
Eu sou Mar Becker, na verdade me chamo Marcele Andresa Becker, sou mais conhecida como Mar Becker. Nascida lá no Passo Fundo, Rio Grande do Sul, interiorzão, e estou morando em São Paulo tem 8 anos esse ano. Tenho formação em filosofia, na área de filosofia, e especialização também na mesma área. Enveredei com mais frequência, né, com mais recorrência agora para a escrita criativa, para a escrita poética. Embora escreva já há muito tempo, eu comecei a levar isso como projeto diário, ou pelo menos semanal. Eu digo que pelo menos uma vez por semana, sim, uma vez a cada 3 dias eu tenho que lidar em texto, ou anotar, ou fazer alguma coisa relativa a essa construção textual. Hoje eu sou dona de casa, lido com os meus bichos aqui, cuido dos bichos, cuido do serviço de casa, faço um e outro bico aí em gerenciamento de mídias e tal, e vou vivendo meio assim. A dedicação quase que completa, quase que integral é para a escrita criativa mesmo, para a escrita de literatura. Os vivos morrem logo. São os mortos que morrem devagar. São os mortos que seguem morrendo depois que os velamos, que os enterramos. Passam-se dias e ainda fios de cabelo espalhados pela casa. Passam-se meses e ainda vemos o livro, o marcador guardando o fogo da última palavra lida. Passam-se anos e descobrimos na gaveta uma carta escrita de próprio punho e que nunca chegou a ser enviada. São lentos os mortos. Demoram-se nisso de nos revelar em cadernos um amor que foi calado por toda uma vida. São lentos, como é lento o amor, como é lento reconhecer uma letra que nos faz lembrar as mãos, como é lento imaginar as mãos que nos fazem lembrar o pulso, como é lento pressentir o pulso que nos atravessa como sangue. Em uma hora de hemorragia intensa, os vivos perdem todo o sangue dos seus corpos. Os mortos, no entanto, continuam sangrando. Sangram por décadas, por gerações. Sangram como menstruo pelos corpos das mulheres que habitam a casa. Sangram no silêncio compartilhado entre mãe e filha, entre duas irmãs. E topamos com seus rostos renascendo em outros rostos, não só os da família, mas também daqueles que cruzam por nós na rua e que não conhecemos. Sempre acabamos encontrando nossos mortos por aí. Eles acham um jeito de voltar, de permanecer. Eles acham um jeito de surgir num sorriso, na cor que certos olhos assumem em tardes mais luminosas, num gesto breve qualquer. Os mortos estão vivos.